Três. Olá, estamos de volta com o Ninter Podcast, o seu podcast aqui da Universidade Internacional Três Fronteiras. Lembrando que este podcast também está disponível nas nossas redes sociais e nas plataformas digitais. Hoje eu recebo aqui Emílio Andrade, que faz parte do time de consultores da Unimas, aqui da Universidade Internacional Três Fronteiras, atuando como uma empresa responsável pelo setor, né, de matrículas. E o Emílio trabalha diretamente com os alunos que desejam ingressar na Uninter, seja por matrícula inicial, desde o primeiro ano, ou por transferência, acompanhando todo o processo do primeiro contato até a validação de documentação. Emílio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer te receber aqui. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar contigo acá, poder conversar un poco y sacar las dudas de las personas. Que bom. Olha, só lembrando que Emílio é aluno aqui da universidade, aluno de medicina, paraguaio, tem 26 anos, nascido aqui em Cidade do Leste. É um dos caras mais incríveis que eu já conheci aqui na universidade. De verdade, tem uma responsabilidade gigantesca, multifacetado, tem vários talentos, vai ser um ótimo médico. Emílio, depois de todos esses elogios, né, que você merece, desculpe as outras pessoas que eu conheço, mas é verdade. O primeiro contato com o aluno, Emílio, a gente sabe que isso é o mais importante, né? Porque o primeiro contato é onde você cria essa afinidade ali com o aluno e o aluno toma a decisão se realmente ele vem para a Universidade Uninter ou se ele procura outra instituição. Claro. Quando o aluno procura a Uninter pela primeira vez, qual é a normalidade ou normalmente qual a maior dúvida que o aluno traz, que ele te pergunta, que ele quer saber e que ele quer a resposta? Primeramente, la trayectoria de la facultad, lo que más le importa a los alumnos, cómo es la facultad, tanto en su infraestructura como también en la graduación de los alumnos, la cantidad de graduación. Pero lo más importante que ellos preguntan es si está acreditada por la ANEAES. En el caso de medicina, eso es lo que la primera cosa que me preguntan siempre es eso, si está acreditada y sí, está acreditada por la ANEAES. E explica para os alunos que estão em casa o que significa ANEAS, o que esse título para a universidade representa para a Uninter. Entonces, Paraguay lanzó una ley nueva en la cual las facultades que no tienen el sello de la ANEAES no van a poder emitir títulos a partir de 2028. Entonces, la UNINTER ya cuenta con ese sello de la ANEAES. Entonces, los alumnos que vienen ya tienen esa certeza de que van a recibir su título cuando se gradúen acá en la universidad. Entonces, eso es lo más importante. Quando vai tomar essa decisão, buscar uma universidade que tem esse título, né? E aí existe agora também, Emílio, uma questão do processo, né, de se matricular na Uninter. É um processo muito simples, né? Mas existem muitos mitos em relação a isso. Se é muito difícil, qual documentação que eu devo levar? Existe vestibular? Não existe vestibular? Como é que funciona esse processo aqui dentro? Vestibular, que acá en Paraguay sería como un cursillo de ingreso. No, no tenemos un cursillo de ingreso, es un ingreso directo, pero sí suele tener algo que se llama nivelación, el cual son las clases para ayudar a los alumnos para que se puedan adaptar a la vida universitaria. Entonces, generalmente tiene un periodo de clase de 3 meses antes del primer año y después de eso ya ingresa al primer año directamente. Pero la nivelación no es un curso eliminatorio. Si vos reprobás o aprobás la nivelación, eso no significa que vos no ingreses al primer año, sino que igual ingresas. E o primeiro passo prático que o aluno que está lá no Brasil, que está assistindo essa entrevista, ele sabe que existe uma certa resistência. Será que eu tenho toda a documentação? Será que eu posso entrar? Né? Qual que é o primeiro passo do processo na matrícula que o aluno deve organizar na sua trajetória, nessa sua vinda para cá? Yo creo que algo que cambió en estos tiempos es que ahora tenemos el equipo de consultoría de la Unimas que ayuda a los alumnos para romper todos esos mitos que habían de que es difícil, de que todas las complicaciones. É uma consulta mesmo, né? É Sí, uma consulta. las personas se comunican con nosotros y nosotros les quitamos todas sus dudas, todas sus preguntas, el cual el alumno siempre pregunta si el lugar es peligroso, si la facultad tiene justamente las acreditaciones, tanto la habilitación del MEC, de la ANEAES, y también si hay lugares cerca para vivir. Muchas de esas cosas son las primeras cosas que los alumnos preguntan y que más se preocupan, ¿verdad? Y en cuanto a documentación, la UNINTER solamente para matricularse pedimos su RG, que sería el documento, en este caso de los brasileños, ¿verdad? En el caso de los argentinos sería el DNI y en el caso del Paraguay la cédula paraguaya.
para hacer la prematrícula. Pero sabemos que tienen que tener su documentación completa, pero para eso damos un tiempo al alumno para que pueda entregar, que serían 90 días después de su inicio de clases. Entonces tiene 3 meses todavía para entregar. Maravilha. Emílio, a gente tem um programa disponível aqui no YouTube, aqui no canal da Uninter, que nós conversamos com Vinícius Branco. Ele é um aluno transferido. Ele veio aqui para a Uninter e é um processo que ele veio de uma outra faculdade e veio para a Universidade Uninter, uma decisão pessoal, né? Isso eu só estou deixando aqui um gancho para que você entenda o porquê que eu vou fazer essa pergunta agora, porque quando falamos de transferência de outra universidade, gera-se é um momento que o aluno tem muitas dúvidas, né? Porque ele não quer ter os mesmos erros que ele viveu naquela outra universidade. Como é que é esse processo do aluno procurar um consultor, ele vir com toda aquela expectativa e vir com toda aquela ansiedade? Será que essa universidade vai cometer os mesmos erros? Como é que vocês, consultores, fazem essa análise para dar esse suporte e essa tranquilidade para o aluno? Entonces, primeramente, ellos se comunican con nosotros y nos cuentan, ¿verdad?, su historia, porque siempre el alumno se identifica con nosotros, ya que también somos alumnos de la universidad, y ellos nos dicen en qué semestre está, nos mandan su documento, que sería su certificado de estudios, y también su programa de estudios. Entonces, todos documentos son necesarios para hacer justamente el análisis de convalidación. Uhum. Una vez que hacemos el análisis de convalidación sería justamente ver, analizar las horas cátedras de las materias que el alumno Já cursó en su cursou, sim. facultad anterior y también el contenido de las clases, de sus materias. Y junto a eso hacemos el análisis y si convalida, si da la carga horaria mínima y también tanto se ajusta el contenido programático de las materias, ahí se da la convalidación de las materias. Entendi. E essa convalidação é um mito, na verdade, é um medo de perder matérias, né, desses alunos, a Sí, gente sabe disso. Como é que acontece a convalidação dessas disciplinas, Emílio? Porque a gente sabe que muitas faculdades têm uma carga horária, a Uninter tem uma carga horária bem maior. sí. Como é que é feita essa convalidação, no caso, se ele estiver precisando de um pouco mais de horas? Como é que é feita essa convalidação para quem está assistindo o programa e tem essa mesma dúvida? Entonces, el mínimo del porcentaje de carga horaria es 75%. Entonces, de una materia que tiene cierta cantidad de horas, acá en la Uninter generalmente las materias son anuales, en las materias grandes. Entonces, el mínimo que puede tener es el 75%. Entonces, si la carga horaria de la Uninter es 100, el mínimo que el alumno puede tener en su materia es 75. Así un ejemplo más fácil. Y también ahí se analiza otras cosas como el programa, como te dije, de contenido de las clases. Pero es sencillo. Justamente nosotros buscamos siempre una solución para el alumno. Buscamos todas las ayudas que se pueden dar para que el alumno quiera venir, porque es un progreso, la Isso Uninter. tanto para Pedro Juan Cabaleiro, que é o pessoal que está assistindo de Pedro Juan Cabaleiro, que a gente também tem a Universidade Uninter em Pedro Juan Cabaleiro, fica no Mato Grosso do Sul, com divisa com Ponta Porã, e aqui nós estamos em Cidade do Leste, né, com divisa com Foz do Iguaçu. Tanto para uma quanto para outra Igual. faculdade, a mesma coisa, né? E a gente sabe que o curso de medicina é um dos mais procurados. Inclusive você é paraguaio, né? Existem vários paraguaios que estudam aqui na Universidade Uninter. Mas o mais importante é a gente falar sobre as outras carreiras, porque vocês consultores não atendem só medicina, mas também outras carreiras. Quais seriam essas outras carreiras e como é que funciona o mesmo processo? Sí, entonces en la Uninter contamos con 3 facultades, que serían FACIESA, que sería de salud, FACISEM empresarial y también FACIT-PRO, que serían parte de producción. Entonces, FACIESA, que ahora disponemos de la carrera de medicina, que está acreditada por la ANEAES, y también bioquímica, que también está acreditada por la ANEAES. En FACIT-PRO tenemos otras carreras, que serían ingeniería mecánica automotriz, ingeniería civil, ingeniería electromecánica, ciencias médicas veterinarias, y también tenemos FACISEM, que serían carreras empresariales, ¿verdad? Como contabilidad, administración y otras más. Nós recebemos pelas redes sociais duas perguntas, vou ler a primeira aqui, em relação à universidade está preparada para receber alunos de diferentes regiões e realidades acadêmicas? Sí, claro que sí. Justamente yo como curso medicina acá en la Uninter, tengo compañeros de todos lados, tanto de Brasil, de Colombia,
Y de Brasil de todos lados, tanto del sur, del norte, de San Pablo, Río, de todos lados. Entonces sí, la Uninter está para recibir alumnos de cualquier lugar. E o aluno Francisco, também de São Paulo, está perguntando como é que o aluno pode se organizar financeiramente para estudar em uma universidade internacional. Entonces, tenemos que siempre recordar que hay varias cosas que el alumno tiene que tener en su cabeza, que sería dónde vivir, qué comer y cuánto gastaría en la facultad, ¿verdad? La Uninter solamente va a cobrar por tres cosas: la matrícula, las mensualidades y los exámenes finales. Más que eso, no. No, vos no pagás por otras cosas. Outra coisa. Sí. E você que está em casa, está assistindo o nosso podcast, você que tem alguma pergunta, pode acessar lá as redes sociais. O Instagram é @uninterpy. Você pode mandar a sua pergunta diretamente, inbox, que a nossa universidade vai te responder. Agora, vamos lá à questão dos erros comuns e orientações práticas, né? Qual o erro mais comum que você vê em alunos cometendo ao tentar transferir-se sozinhos, Emílio? Essa é uma pergunta que o aluno, por exemplo, é uma decisão pessoal, a gente sabe disso, obviamente. Porém, a gente sabe que com ajuda é muito mais fácil. Quais são os erros que o aluno que tenta fazer esse processo sem uma consultoria de uma empresa séria e responsável, que é o caso da Unimas, que está fazendo esse processo dentro da Uninter, que eles podem cometer? Entonces, justamente no asesorarse, ¿sí? Hacer todo rápido, sin preguntar. O también preguntar a las personas que no saben. Eso pasa muchísimo. Entonces, siempre recomendamos que se dirijan a los consultores. Ellos van a sacar todas sus dudas y también orientarles cuáles documentos deben solicitar en la facultad y cuál sería el proceso de esa convalidación, ese proceso de transferencia de otra facultad para la Universidad Uninter. E o que você diria para essa pessoa que está pensando em estudar aqui na Uninter e ainda está com essas dúvidas e está meio inseguro? Que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Estamos no Hoy mês de mismo. julho, né, Emílio? Hoy estamos 1 de julio, entonces aprovechen hoy mismo y ya decidan, ya aprovechen ese ánimo que tienen y ya vengan. Nunca es tarde, ni si tenés 20, 30, 40, 50 años, eso no importa. Lo que importa es que vos vengas y cumplas tu sueño, como yo, que no comencé a los 18 años y ahora estoy con 26 años ya cursando el tercer año de medicina. Entonces nunca es tarde y el momento siempre es hoy, no mañana. Para começar. E um diferencial da universidade é, porque o Emílio acabou de falar, que é essa questão de nunca é tarde. A Universidade Uninter ela tem um grande diferencial. Quando fala-se que a Uninter é uma das universidades com o maior número de revalidades no Brasil, não é a universidade que se revalida, são os alunos que se revalidam, né? Nós temos aqui um comprometimento de toda a classe de alunos dentro da universidade que se comprometem com os estudos. Nós temos docentes extremamente preparados para isso, né, Emílio? Nossos docentes, aqui não é uma faculdade para você vir brincar de fazer faculdade, aqui é para você sair médico ou sair profissional de outra área. Nós temos alunos aqui de 50, 60, 70, 80 anos, nós temos um Sim. aluno. Então, nunca é tarde para começar. Emílio, e qual o recado final que você deixa para as pessoas que querem entrar em contato com os consultores? Existe algum contato disponível no site, nas redes sociais, para eles conversarem com vocês? Sí, somos más de 6 consultores que estamos dispuestos prácticamente 24/7, como se dice acá en Paraguay, o sea, toda la semana para responderles todas sus preguntas, no importa la hora. Si estamos disponibles, les respondemos. Y nuestros números vamos a dejar ahí en algún lugar Vão ficar acá. aqui, vão ficar disponíveis para vocês. Sí, para que puedan comunicarse con nosotros, tanto en portugués, en español, en cualquier idioma, vamos a responderles. Estamos siempre dispuestos para ayudarles en todo lo que necesitan. Emílio, muito obrigado por esclarecer o que gera tantas dúvidas e inseguranças para os estudantes. Essa conversa mostra que informação correta e orientação adequada fazem toda a diferença no progresso de ingresso ou transferência universitária. Esse foi mais um episódio do Uninter Podcast. Continue acompanhando as nossas redes sociais. Temos vários episódios aí que você pode acompanhar, tem várias entrevistas, temos entrevista com o decano, com a reitora, temos entrevistas com professores. Então continue comentando, curtindo, né, e compartilhando essa informação. Siga-nos nas redes sociais e os números estão disponíveis para você que está pensando em fazer matrícula. Agora é o período, tanto para a Cidade Leste quanto para Pedro Juan Cabaleiro, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Emílio, aqui, e a sua participação também que está assistindo aí na sua casa, no seu celular. E continue nos seguindo. Obrigado, Emílio. Muchas gracias a vos. Até a próxima.